Capítulo 2937 Direitos de exploração, Parte 1. Então nós os expulsamos com extremo preconceito. Abitot tirou um mapa de Giera de seu amuleto dimensional, marcando a posição dos portais e Dobra e todas as minas encantadas que ela lembrava de suas estadias passadas em Giera. Assim que terminou, ela passou o mapa para Orwon, que fez o mesmo. Criaturas tão velhas quanto eles viajaram por Mogar várias vezes durante suas vidas e os geysers de mana eram os melhores amigos de um Eldritch. Embora naquela época não tivessem utilidade para os recursos naturais, uma mina era o lugar perfeito para se esconder e restaurar suas forças enquanto fugiam de um inimigo poderoso. O fluxo abundante de energia mundial saciou a fome dos Eldritches sem deixar rastros de cadáveres ou relatos de pessoas desaparecidas que o Conselho e os Guardiões puderam seguir. Vamos começar verificando as minas que já estavam sendo mineradas antes da praga. Orun disse. Não há necessidade de reinventar a roda. Se os trilhos e as carroças ainda estiverem no lugar, nossos homens não terão que reconstruir as infraestruturas necessárias para as operações de mineração. Excelente ideia. Abitot ficou satisfeita em ver seu parceiro fazer uma contribuição valiosa para a missão. Isso economizará tempo e dinheiro para a organização. Infelizmente, criaturas tão velhas tinham um senso distorcido da passagem do tempo. A maioria das minas das quais se lembravam havia secado ou desabado, já que séculos se passaram desde a última visita do tempo dos dois Eldritches. As poucas minas que ainda estavam ativas já estavam ocupadas por abominações ou tribos de monstros que abandonaram uma maré para se estabelecerem ali. Os primeiros receberam um ultimato. Eles podiam se juntar à organização e supervisionar a segurança dos mineradores, ir embora ou lutar e morrer. Abominações empoderadas e marionetistas não ousavam enfrentar os Eldritches. Mesmo aqueles que não conheciam Orun e Abitot pelo nome ainda podiam sentir seu poder e estavam felizes em se juntar à organização. Os Eldritches, em vez disso, eram criaturas orgulhosas e determinadas em seus costumes. Eles achavam a ideia de servir alguém repulsiva e a maioria deles ia embora. Não importava o quão confiantes estivessem em suas proezas de batalha, lutar um contra dois era loucura, não importava quem fossem os Eldritches. Lutar um contra dois Eldritch fames como Orun e Abitot era, na melhor das hipóteses, suicídio. Marés gigantescas também não eram um problema. Diferentemente dos mortos-vivos, as abominações não eram comedores exigentes. Enquanto alguém estivesse vivo, era uma refeição para eles. Quando a maré se recusou a se mover para uma distância segura da futura base de operações da organização, tudo que Abitot e Orun tiveram que fazer foi dar uma volta entre as fileiras de monstros até encontrarem seu líder e matá-lo. Sem a presença deles, a ordem instável dentro de uma maré monstruosa ruiu e as diferentes tribos que a compunham se voltaram umas contra as outras. Naquele ponto, os Eldritches não precisaram levantar um dedo, pois o problema se resolveu sozinho. Se um novo líder surgisse do caos da batalha, eles geralmente eram espertos o suficiente para não irritar os deuses/demônios e se juntar ao seu predecessor na morte. Os Eldritches exploravam a superstição dos monstros para garantir sua lealdade e mantê-los exatamente onde queriam. Por que se preocupar em massacrar todos eles? Orun explicou sua estratégia para Abitot. Não temos nada a ganhar resolvendo a crise de Giera. Se fizéssemos isso, os Guardiões teriam apenas as cidades perdidas para se preocupar e, mais cedo ou mais tarde, encontrariam uma maneira de se livrar delas. Dessa forma, em vez disso, estamos mantendo os de Giera em alerta e deixando obstáculos no caminho dos colonos de Garlen. Quanto mais eles levarem para acabar com as marés, mais tempo poderemos minerar recursos sem que ninguém perceba. Devemos explorar as marés monstruosas e as cidades perdidas para criar zonas de proteção que esconderão nossas bases por tempo suficiente para estocar tudo o que precisamos sem ser perturbados. Com um pouco de sorte, todos estarão tão ocupados se defendendo que, quando mapearem nossas minas, teremos despojado tudo deles. Uau! Você é muito mais inteligente do que parece. Abitot assobiou em admiração.
Quando você fica tão velho e poderoso quanto eu, você se acostuma a resolver problemas mais pela força do que pela inteligência, seu pivete. É mais fácil e rápido. Ouro resmungou diante do elogio indireto. Só porque eu estou um pouco fora de forma não significa que sou burro. Enquanto viajavam por Giera, eles coletaram tudo que havia sido deixado para trás pelos mineradores anteriores e que ainda podia ser usado e verificaram os túneis subterrâneos das minas em busca de sinais de falhas estruturais e desabamentos. Anos se passaram desde a praga e a falta de manutenção, juntamente com os monstros se estabelecendo dentro dos túneis, frequentemente causavam danos significativos. Cristais de mana em sua forma bruta eram voláteis e uma única magia mal colocada era o suficiente para desencadear uma reação em cadeia. Depois que os dois Eldritches terminaram com isso, eles passaram para a etapa final de sua missão. Encontrar a melhor posição para um assentamento onde seus associados humanos residiriam. Não havia abominações suficientes na organização para cuidar da mineração e, mesmo que houvesse, seu toque corrosivo destruiria as lâminas de mana necessárias para cortar os cristais e arruinaria os metais mágicos simplesmente pelo manuseio. Foi a razão pela qual Vastor estava organizando um grupo privado de colonos que, após assinar uma renúncia, estariam livres para deixar os postos avançados. No papel, seu objetivo seria encontrar uma pequena cidade e cultivar campos abandonados. Agora que a fome havia acabado, o reino Grifon não precisava de comida extra, mas o mesmo não podia ser dito do posto avançado em Giera. Darmok não podia depender somente de importação ou no primeiro mau funcionamento do portal transoceânico os colonos morreriam de fome. A tecnologia não foi testada e problemas eram esperados. Além disso, até que o reino localizasse minas utilizáveis e começasse a coletar recursos, todo o processo de colonização era uma perda líquida para o tesouro real. A coroa poderia usar uma fonte local de alimentos e cortar algumas de suas perdas. Além disso, sendo um empreendimento privado, ou empreendimento privado de fazendeiros de Vastor não causaria mais nenhum fardo ao orçamento. Quanto ao Império Gorgon, mesmo sem a fome, a dura condição climática do país fez do cultivo de alimentos uma prioridade. As cidades do Império já eram forçadas a pagar uma parte de seus impostos anuais com colheitas para alimentar o pessoal de suas premiadas fortalezas voadoras. Um dos intermediários do mestre já havia contatado o Conselho Mágico, o órgão governante do Império que elegia o Imperador Mágico e auxiliava o programa político de Milha, e havia recebido seu apoio entusiástico. As fazendas privadas serviriam tanto como torres de vigia para alertar o futuro posto avançado do Império sobre perigos iminentes quanto como uma fonte adicional de alimento até que as Górgonas ganhassem uma posição em Giera forte o suficiente para cultivar a terra com segurança por conta própria. Tanto para o reino quanto para o Império, essas empresas privadas estavam empreendendo uma aposta de alto risco e alta recompensa que ajudaria os dois países em seu empreendimento em caso de sucesso e não teria consequências em caso de fracasso. Parecia bom demais para ser verdade e de fato era. Capítulo 2938 Direitos de Exploração, Parte 2. Apenas uma pequena parte dos colonos privados seriam fazendeiros de verdade, enquanto o resto seriam mineradores e ferreiros de cristal. Abominações não poderiam trabalhar nas minas, mas ainda poderiam teletransportar todos para o destino, proteger os colonos e usar magia da terra para desenvolver os campos. Os geysers de mana também garantiriam um suprimento constante de energia para os membros da organização, garantindo que eles não deixariam vestígios de sua existência. Quanto aos bens extraídos, até que Vastor encontrasse uma maneira de contrabandeá-los com segurança através dos portais, eles seriam armazenados dentro de amuletos dimensionais e coletados por seus híbridos de tempos em tempos. Enquanto exploravam as áreas entre os postos avançados e as minas que planejavam explorar, Orun e Abitot encontraram o local ideal para um assentamento. Era relativamente perto o suficiente do portal transoceânico de Darmok cercado por planícies férteis. Teria sido fácil cultivar e a falta de obstáculos naturais tornava impossível para qualquer um se aproximar da área sem ser notado de longe.
Em uma palavra, era perfeito. Tão perfeito que já estava marcado. Que porra é essa? Auron perguntou surpreso. Abaixo dos Eldritch, havia uma cidade magnífica que se estendia por quilômetros em todas as direções, com ruas movimentadas com atividade. As pedras cinzentas dos muros defensivos não tinham nenhum traço de conflito recente, assim como os distritos comerciais e residenciais dentro da cidade. As ruas estavam movimentadas, mas limpas, e os cidadãos estavam cheios de sorrisos. A linguagem corporal e as vozes deles estavam relaxadas, o que era a coisa mais assustadora de todas. Não só porque não havia ninguém nas ameias para ficar de guarda, mas também porque a população era além de heterogênea. Mesmo de cima, os Eldritches conseguiam avistar humanos se misturando com pessoas planta, bestas imperiadoras, bestas divinas menores e até monstros. Os membros das raças caídas falavam em rosnados e rugidos, mas todos os entendiam, assim como eles entendiam pelo menos 10 línguas diferentes. Que porra é essa mesmo? Abitot continuou olhando mapas antigos e novos da área, não encontrando menção de tal cidade, nem mesmo nos relatórios do Conselho de Giera, datados logo após a praga. Este lugar não deveria existir. Ou melhor, não pode existir. Mesmo supondo que todos lá embaixo sejam despertos, como eles podem coexistir com monstros e por que eles falam tantas línguas em vez de apenas a de Tiris? Espere um minuto. Sou eu ou a energia do mundo é mais tênue aqui? Auron apertou os olhos em foco enquanto vasculhava o cérebro, sentindo que havia algo familiar na cidade abaixo deles. Agora que você mencionou, é fino. Vamos descer um pouco. Quanto mais baixo eles iam, menos energia mundial eles sentiam. Foi então que Auron notou a falta de campos cultivados. As áreas verdes dentro da cidade acabaram sendo parques cheios de arbustos de flores exuberantes e árvores carregadas de frutas. No entanto, a vegetação lá fora estava murchando e o solo estava seco. Os detalhes inconsistentes despertaram sua memória, mas já era tarde demais. Conforme os Eldritches se aproximavam, sua presença minava ainda mais a energia do mundo, irritando a cidade perdida de Auros. Os prédios desabaram um após o outro enquanto as pessoas dentro deles queimavam vivas até que sua forma física fosse perdida, deixando para trás apenas uma massa de mana e força vital. Enquanto tudo desmoronava, uma figura solitária saiu de um edifício com telhado inclinado que Auron reconheceu como o templo do Deus do Céu. O homem não teria sido nada notável se não fosse por sua aura de poder que os Eldritches conseguiam perceber até mesmo de uma grande distância. Um poder que se tornou exponencialmente mais forte à medida que a cidade ao redor do homem desmoronou e a energia liberada pelos mortos inundou seu corpo. Logo, carne e sangue não eram mais capazes de conter o poder coletivo de Auros. O núcleo de mana do homem se libertou das restrições de um corpo mortal e se transformou em uma figura gigante composta de luz dourada. Vá embora agora ou morra. Não vou tolerar que parasitas vivam. Auros disse. Olha quem fala, velho. Auron respondeu na mesma língua morta. Quase não o reconheci depois do visual novo. Da última vez que nos encontramos, você era muito menor e tinha apenas uma fração dos escravos que possui agora. Obrigado por notar, Auron, o Destruidor. A boca do colosso se curvou em um sorriso cheio de orgulho e confiança. Não perdi tempo desde que recuperei minha liberdade. Acolhi todos aqueles que buscavam ordem e segurança em meio ao caos deste novo mundo. Sem as restrições da minha velha gaiola e tantos novos hospedeiros, meu poder elevou-se além dos sonhos mais loucos dos meus criadores. Não há limite para o quanto eu cresço, Eldritch. Ao contrário de vocês, sanguessugas patéticas, não estou mais restrito pela presença de geysers de mana para exercer todo o escopo das minhas habilidades. A energia mundial responde à minha vontade e todo o lugar é meu território agora. Para provar seu ponto, Auros emitiu uma explosão de aura dourada que iluminou a área como se um segundo sol tivesse nascido. A energia mundial dos arredores girou ao redor dele, alimentando seus pseudonúcleos e os muitos núcleos de mana que os sustentavam.
Tal era a atração exercida pela cidade perdida que até mesmo a energia que as coisas inanimadas ainda não tinha convertido completamente em seu próprio mana foi assimilada à força. Rochas racharam e plantas murcharam enquanto o solo onde a cidade perdida estivera até um segundo atrás se mostrou seco e estéril. Desculpe, amigo. Não posso fazer isso. Ouro respondeu. Não há como deixar minha primeira missão acabar em fracasso. Então vamos acertar as contas de uma vez por todas. O gigante levantou sua mão dourada, apontando um único dedo para a abominação sobrenatural. Uma rajada negro-esmeralda composta de magia espiritual e de escuridão atingiu Ouro com a velocidade e a massa de um trem em movimento, derrubando-o do céu. A magia de escuridão era a ruína das abominações. Ao misturá-lo com magia espiritual, Aurus removeu sua única fraqueza. Velocidade de movimento lenta. Você ficou senil ou a passagem dos milênios não foi gentil com você? Aurus ficou confuso com a facilidade de sua vitória. A cidade perdida usou um único dedo não porque ele acreditasse que fosse o suficiente. Os Eldritches eram predadores de ponta e, a menos que um consumisse todo o caos que eles tinham acumulado dentro de seus corpos, eles eram impossíveis de matar. A explosão foi a maneira de Aurus testar seus novos poderes e forçar Ouro a revelar suas melhores magias. Graças aos seus hospedeiros mais recentemente adquiridos, a cidade perdida teve uma boa ideia de quanta magia havia progredido desde o tempo de sua prisão. O problema era que muito poucos entre eles tinham uma educação mágica adequada. Aurus estava ansioso para aprender e dominar todos os novos ramos da magia, algo que, diferentemente de seus irmãos falhos como Paimos, ele conseguia fazer. Os encantamentos de Aurus eram tão ultrapassados quanto os de qualquer cidade perdida, mas ele ainda conseguia estudar magia. A principal diferença entre ele e qualquer outro objeto amaldiçoado era que Aurus não estava limitado a um único hospedeiro. Continua no próximo vídeo.